Quero pensar um pouco com vocês, amados, sobre a mentalidade dos filhos de Deus. A palavra de Deus nos afirma que nós temos a mente de Cristo. A partir do momento em que nós nascemos de novo, agora nós vamos aprender baseado na nova natureza, e porque temos nova natureza, entramos na possibilidade de aprender e praticar os princípios do reino do céu na terra. Os princípios do reino do céu, prioritariamente, não são para ser usados por nós e aprendidos por nós para o futuro, mas sim para o presente, para que o reino do céu venha à terra. É assim que Jesus ensinou. Parece-nos difícil, diante do estado caótico que a terra está, das relações tão secas, de gente, como Paulo disse para Timóteo, que os últimos dias seriam dias de pessoas intratáveis, de gente irreconciliável. Concorda comigo? Hoje vivemos uma sociedade que tem tanto acesso, mas nunca se viu tantas relações quebradas. A inabilidade de manter relacionamentos, preste atenção, a inabilidade de manter relacionamentos em detrimento às coisas. Pessoas matam outros no seu coração por conta de coisas. Guerras. Jesus disse que toda a sorte de confusão nos relacionamentos está ligado à cobiça. Cobiçais e nada tens. Então nós temos algumas coisas a aprender. Eu vou usar esse texto que Jesus fala, mostra dinheiro. Em Lucas 16, que é o evangelho que apresenta Jesus como filho do homem, um homem que se torna um ser humano. O evangelho de Lucas apresentando o Deus que se faz um homem. Praticamente em todos os capítulos você tem alguma menção sobre vida financeira, coisas, gestão de coisas e ensinamentos de Jesus. Como disse hoje de manhã, por exemplo, o evangelho de Lucas começa Jesus dizendo que veio para os pobres. E vai terminando a sua missão quando ele diz assim para os seus discípulos, Natã: porventura faltou alguma coisa para vocês? Nesses 3 anos que vocês andaram aqui comigo, estiveram comigo, eu falei para vocês irem com pouca coisa. Faltou alguma coisa para vocês? Temos falado aqui que somos filhos do nosso Pai Celestial. O nosso Pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Seu Pai recompensa filhos. O Pai quer os seus filhos bem-sucedidos. Agora nós entramos numa questão. O que é ser bem-sucedido? Nós sempre acreditamos que ser bem-sucedido, na cabeça da gente, isso está formatado. Que na cabeça da gente ser bem-sucedido é ter mais coisas do que o outro. E isso é uma loucura, porque a gente vê na sociedade, no mundo em que vivemos, que isso é só ilusão. Porque a Bíblia diz que ser bem-sucedido é ser próspero. E Paulo disse para Timóteo que ser próspero é melhor.
Se você for próspero, você pode ser pobre e rico, ou rico, mas você é próspero. E Paulo ensinou para o seu filho Timóteo que o problema é quando a gente é miserável, porque eu posso ser miserável sendo pobre ou rico, e eu posso ser próspero sendo pobre ou rico. Por quê? Pobreza e riqueza tem a ver com as coisas. Nesse sentido, porque eu posso usar pobreza e riqueza para fazer analogia de coisas interiores, espirituais, mas nesse sentido que estou falando, pobreza e riqueza tem mais a ver com coisas externas. Agora, miséria e prosperidade tem a ver com coisas internas. E Jesus vai agora aqui contar uma parábola. Não é uma parábola. É uma parábola. Ele omite algumas coisas que ele fala nas outras parábolas, mas que a gente tem muita coisa a aprender como filho de Deus. Porque ele vai usar a parábola, preste atenção, para falar dos filhos das trevas. Quem são os filhos das trevas? Aqueles que não prestam? Aqueles que não são bons como eu? Não. Quando a palavra de Deus fala sobre filho das trevas e filhos da luz, não fala basicamente dos atos certos ou corretos desses dois grupos. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele, Jesus, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu era um filho das trevas, hoje eu não sou mais. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu nasci de novo. Por bondade e misericórdia de Deus, o Espírito Santo me fez crer na morte e ressurreição juntamente com Cristo. Creio na vida eterna, creio na palavra de Deus, creio no projeto de Deus para a vida de um ser humano. Creio que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Creio num Deus que mandou o seu Filho, que mesmo sendo único se faz em três para amar a humanidade, entregar o seu Filho e o Espírito Santo nos mostrar tudo isso. Então, filho das trevas é aquele que ainda não é igreja. E o projeto do Pai é que todos se tornem filhos da luz. O desejo do coração do Pai é esse. Porque Jesus deu a sua vida por todos, não por alguns. Morreu por todos. E Ele disse, ide por todo o mundo. Mundo, pessoas. Então, por favor, não vamos pensar no filho das trevas como um indivíduo inferior e o filho da luz como um indivíduo superior. A superioridade do filho da luz não tem a ver com ele, em comparação no sentido natural. Tem a ver só porque ele está justificado pela graça de Deus. E saiba disso. Há muitos filhos da luz que nasceram de novo, porque o Espírito Santo os fez crer na justificação pela fé. E muitas vezes não tem palavra firmada como alguns filhos das trevas. Conheço algumas pessoas que não nasceram de novo. Está ainda no primeiro Adão. Não está no segundo homem do céu. Todavia, ele não deixa de cumprir a sua palavra como homem natural. Ele paga suas contas tremendamente em dia. Conheço homens que não são nascidos de novo. Tenho contato com homens que nem passa pela cabeça dele. Ele não abre a Bíblia, ele não estuda a palavra, ele não ora, ele não vai à igreja. Nem passa pela cabeça dele trair a sua esposa. Conheço homens que ainda não nasceram de novo, que falam do Evangelho. Empresários que muitas vezes já me chamaram para conversar sobre assuntos de educação de filhos. Que muitos filhos da luz, quando você senta para querer conversar e tratar do assunto, nem quer. Então isso é um mistério. Tá bom? Nós vamos aqui ler e fazer uma comparação para compreendermos que nós, como filhos da luz, filhos do Pai Celestial, não apenas criaturas dele,
porque os filhos das trevas vão nascer de novo, vão receber um novo coração. O Senhor faz uma comparação, não para elevar um e diminuir o outro, pelo contrário, Ele elevou o filho das trevas e disse: filhos da luz, ajam no mesmo modelo dele, com a motivação correta. É disso que trata essa parábola. E diz assim: dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico. Entenda isso, esse homem rico, dinheiro, recursos financeiros, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O texto não entra em detalhe. Provavelmente ele estava roubando, provavelmente ele não estava administrando corretamente e tinha outros roubando. Provavelmente ele não estava sendo zeloso no seu trabalho, cumprindo o seu trabalho. O texto não diz. Provavelmente ele estava distraído lá com a secretária do seu patrão, no escritório. Ele era o chefe. Sabe aqueles ambientes de empresa? Um chefe. O texto não diz. Ele podia estar lá distraidinho. E a falta de atenção, ele podia estar numa crise conjugal. O texto não diz. Ele podia estar com um filho nas drogas. O texto não diz. Mas diz que ele estava dissipando, ou seja, aquilo pelo qual ele foi chamado para exercer, ele não estava fazendo com cuidado, amor. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de você, patrão? Chama o funcionário, o servo. Presta conta da tua mordomia. Saiba disso. De uma maneira ou de outra, na nossa vida, quer queiramos ou não, a melhor maneira de lidar com as coisas é ser um mordomo. Essa parábola Jesus está mostrando. Vamos aqui já entendendo a parábola. O que diz a parábola? Que Jesus é o nosso Senhor e que nós somos os mordomos das coisas dele. Aqui não tinha o Senhor e não tínhamos nós, tinha os filhos das trevas. O versículo 3 diz que o mordomo, diante do anúncio, aviso prévio, vamos colocar as contas em dias, quero saber aqui o saldo, quem é que me deve. Provavelmente o cara tinha o controle daqueles que deviam para o patrão dele, ele conhecia as dívidas, e ele falava: prepara tudo aqui, que eu vou passar para outro o teu trabalho, mas eu confiava tanto em você que tem informação que eu não tenho, eu preciso da informação. Presta atenção nisso, traz para o seu dia a dia. O mordomo disse consigo, veja bem, então já era um mordomo que não estava administrando bem, e tem mais uma coisa, ele era um cara sozinho, ele era um cara que falava com ele mesmo, disse consigo, teve uma ideia, sabe aquelas ideias quando a gente tem, que a gente não consulta ninguém, na multidão dos conselhos da sabedoria, ele tinha dissipado, a Bíblia claramente não fala que ele era um ladrão, mas sabe, irmãos, um abismo chama outro abismo. Talvez faltasse até competência para esse cara administrar. Mas como um abismo chama outro abismo, e quando a gente não reconhece, porque às vezes o pior estado de uma pessoa é não saber que não sabe. Porque quando eu sei que não sei, já é um bom caminho. Mas quando eu não sei, e não sei que não sei, aí eu começo a agir como se soubesse. E aquilo que eu imagino que eu sei, mas eu não sei que não sei, eu começo a agir baseado no que sei, aí dá esse rolo todo porque eu não sei. Você entendeu? Beleza? Grave isso aí para você, porque eu acho que nunca mais vou falar isso assim. Mas eu sei que você entendeu, certo? Entendeu ou não entendeu? Ficou claro, não ficou? Eu sei que ficou. Olha só, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer?
Que faço? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia. Gente, se você é um filho da luz, o teu Senhor não vai te tirar a vida eterna, fica tranquilo. Mas a mordomia na terra, cuidar daquilo que o Pai, cuidar daquilo que o Senhor nos deu, nós precisamos cuidar. Sabe por quê? O Senhor disse assim numa parábola: tira dele o que ele tem e pensa que não tem, e dá para o que tem mais. Que farei? Pois que o meu Senhor me tira a mordomia. Cavar não posso. Ou seja, o tempo passou. Ele era um administrador. Durante muitos anos, irmãos. Ou seja, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não têm perspectiva de céu e de inferno, aqueles que não acreditam que Deus colocou a eternidade no coração de cada homem, e de que cada homem um dia terá que dar conta de si a Deus, e não poderá dar conta pelos seus atos, mas terá que comparecer com o sangue de Jesus. Os filhos desse mundo, aqueles que o evangelho da glória de Deus ainda não iluminou, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não são igreja. Jesus está falando que eles são mais prudentes na sua geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, do que os filhos da luz. Eles agem com maior prudência. Porque filhos da luz, às vezes tomam atitude que não é, e usa a fé, mas não é a fé. É a imprudência, é a cobiça, é a inveja, é o orgulho, é o desejo de poder. É o que Jesus está dizendo. São mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí você vai falar assim: por isso que eu não quero ser filho da luz, eu quero andar como filho das trevas. Mas o filho das trevas vai para o inferno, cara. É bicho feio. Pensa isso não, o tema não é esse. Eu vos digo, e agora vem Jesus, ele vai concluir a parábola, ele vai agora mostrar para a gente o que ele está ensinando. Então aqui tem os filhos do mundo e os filhos da luz. Jesus pega o ato errado do filho das trevas para ensinar como os filhos da luz imitam aquilo que o filho das trevas fez de maneira legítima, aprovada pelo Pai, para um fim semelhante ao do outro. O que o outro pensou? O outro pensou em quem? Pensou somente nele. Investiu na vida dele. Chegou a essa loucura. Porque geralmente, pessoal, geralmente um dos grandes testes das coisas de dinheiro é que o dinheiro tem poder de fazer o indivíduo ficar pensando nele. O dinheiro tem poder de fazer o indivíduo pensar que ele é Deus. Há um tempo atrás eu saí de uma loja com um cliente meu, ele me disse: vamos em Mauá, na minha outra loja, Reinaldo. Um homem que vendia milhões de propriedades de aluguel que não nem dá conta de onde entra dinheiro. E ele está lá dirigindo, eu estou do lado dele, já contei isso aqui. Aí ele falou assim: você sabe por que a gente quer abrir loja? Você sabe por que a gente quer ter mais loja? Você sabe por que a gente trabalha noite e dia do jeito que a gente trabalha aqui, ó, que você está vendo aqui, ó? Calor desse eu tenho que ir lá em Mauá, resolver um pepino lá, tenho mais 12 lojas para resolver. Ele disse: não é porque eu quero dar conforto para minha família basicamente, não. Não é porque eu quero viajar, não. Não é não, sabe por quê? É para mostrar para os outros. Não foi eu que disse, foi ele que disse. É para mostrar para os outros. Todos são assim? Não, mas a maioria. A maioria é assim.
E sabe, irmãos, ontem eu estava compartilhando com a minha esposa, ó, anotando e vendo, vi um texto na Bíblia que defende com profundidade o que aquele homem me disse. O que aquele homem me disse é bíblico, e nem sequer ele sabe, Poveda. Joel, ele nem imaginava que o que ele me disse está escrito na Bíblia, sobre ter para mostrar para o outro, ter por causa de orgulho, ter por causa de inveja, ter por causa da aparência. Mas vamos lá, já vou no texto. Eu vos digo, versículo 9, agora Jesus está falando com os filhos da luz, contou, fez um contraste. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Olha só, granjeai, negociai, pega recursos, dinheiro e ganhe amigos. Por que com as riquezas da injustiça? Porque dinheiro, que é aquilo que praticamente a gente não faz nada nessa terra sem ele envolve muita o quê? Injustiça. Você já foi mandado embora de uma empresa porque alguém passou uma rasteira em você? Você trabalhou numa empresa em que ela era pequenininha e você começou a crescer com aquela empresa e você lutava junto com aquela empresa não era nada. Ela começou a crescer e você começou a crescer, você trabalhou. E quando aquela empresa cresceu, alguém chegou para você e disse assim: nós precisamos cortar despesas, você está ganhando muito, e nós precisamos colocar alguém porque não está fácil, então você ganha 2, nós vamos colocar alguém que ganha 1 aqui. É difícil lidar com dinheiro sem se mover no campo da injustiça. É para poucos. Nós vamos chegar lá já. Injustiça. Injustiça, não é injustiça? Não é injustiça? Você parar para pensar, não é injusto? Um médico, quanto custa uma faculdade de medicina? Quanto custa uma faculdade de medicina? Vai ver quanto alguns médicos ganham. Vai ver com um médico de plantão, qual é o salário dele no hospital público? É amor. Às vezes o cara está azedo, o cara está nervoso. Meu, aquilo ali é um presente de Deus. Injustiça, não é injusto? Injustiça. O outro não faz nada e ganha. O que se mata lá não ganha nada. É difícil. Jesus está falando, então você pega recursos, coisas, filhos da luz, que envolve tanta injustiça. É injusto. Tanta gente empregada que não trabalha e recebe. E tanta gente desempregada que quer trabalhar e está desempregado não é porque não trabalha e não recebe. É injustiça. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, ou seja, você pega recursos, coisas que são momentâneas, que vão acabar, porque esse negócio de comprar e vender vai acabar. Apocalipse capítulo 18, a Bíblia diz que esse negócio de comércio vai acabar. O Senhor vai acabar com a crueldade do comércio. Está escrito lá em Apocalipse 18, caiu a Babilônia, a grande prostituta que negociava com os seus navios, com o seu ouro e com a sua prata. Caiu. O mercado é feroz, o mercado é cruel, não é, Alê? O mercado é cruel, o mercado é sanguinário, o mercado é frio. Não é assim que anda o comércio? Dentro da empresa, o que você é? Você é um número. Não estou falando para você se levantar contra a empresa, dê graças a Deus, mas nós temos que reconhecer isso. Nós somos um número e você é um número. E até que esse número esteja dando um número melhor, serve.
para que quando essas vos faltarem, olha, Jesus está dizendo, irmãos, isso aqui é loucura, esse texto é uma loucura, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus então diz assim na parábola: o cara pegou coisas para garantir o seu futuro, injustamente, inadequadamente, ilegitimamente, ilicitamente. Agora Jesus está falando, você pega recursos que eu coloco nas tuas mãos, riquezas, da injustiça, né? Já comentei aqui sobre isso. Tem alguém que tem uma nota para me emprestar? O que eu tinha, eu tirei do bolso e ofertei. Tem alguém, não vou fazer piadinha não deixei dinheiro com ninguém, é o dinheiro do irmão. Tem alguém que me empresta uma nota? Riquezas injustas, já falei sobre isso, ó, dinheiro, ó, R$20. Esse dinheiro chegou na mão desse moço. Ele foi lá no mercado, comprou, deram um troco para ele. Hoje é domingo. Ninguém sabe onde esse dinheiro estava sábado, sexta-feira. Esse dinheiro pode ter sido usado na sexta-feira por um homem casado entrar num motel com uma menina. Esse dinheiro pode ter sido usado sexta-feira lá na boca do tráfico de drogas. Esse dinheiro pode ter sido usado quinta-feira como pagamento para alguém que cumpriu a tarefa de assassinar o outro. Dinheiro, riquezas injustas, você não sabe. Por isso que eu acho lindo, por isso que o Senhor coloca dinheiro na mão da igreja. Por quê? Porque nós santificamos o dinheiro com a mentalidade do céu. Todo dinheiro que vem na mão da gente, a gente pega uma parte, mata para o Senhor, consagra para o Senhor, oferta para o Senhor e santifica aquilo que é injusto. Você já pensou se eu pego esse dinheiro, cara? Aí sim que eu ia ter que resolver uma parada. Está dizendo o seguinte: faz como aquele cara. Ou seja, quem é fiel no mínimo, Jesus está dizendo porque que ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora porque ele não foi fiel no mínimo. Também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então viva a justiça do reino de Deus. Qual que é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é a fé. E viver pela fé é viver numa perspectiva da eternidade. Então olha para mim. Sabe o que faz uma igreja crescer? Sabe o que faz uma célula fluir? Sabe o que faz um discipulado acontecer? Entre algumas coisas importantes, é a maneira pela qual nós lidamos com as coisas. Ou seja, o quanto eu invisto na vida do meu próximo. O quanto as coisas que Deus me dá nas minhas mãos, não para ser meu, mas para ser um mordomo. Para ser um mordomo. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Qual foi o último dia, o último momento que você lembra que o Espírito Santo ministrou no teu coração, como um filho da luz, para pegar mordomia, recursos que você tem, para investir na vida de alguém? Qual foi o último dia? Ou seja, ou talvez, como tem sido o teu investimento? Porque Jesus está dizendo aqui, você pega as riquezas injustas, investe na vida de pessoas, porque o tempo vai passar, e quando isso faltar, esse cara, essa mulher, esse menino, essa menina, a Beth estava me mostrando umas fotos, irmãos. Puxa, bem devia ter colocado. A Beth estava me mostrando o trabalho de uma líder de célula de crianças dessa comunidade. Isso, né, bem? O nome dela? Adora. Esqueci, Adora. Ela senta ali, mas ela está de trabalho. Ela fez um trabalho com as crianças.
Me parece que aquilo estava relacionado também ao Dia Internacional da Mulher. Irmãos, crianças de uma comunidade aí, ela preparou uma mesa, ela fez uma mesa rosa, e a gente sabe que não é uma pessoa assim, rica, mas é uma pessoa próspera. Ela preparou uma mesa, estabelecendo o destino, a identidade daquelas meninas, presenteando as meninas. Ela investiu riquezas injustas. E eu acredito, irmãs, profundamente, que essas meninas no futuro, Roberto e Valdete, elas estarão lá nos portais eternos. Como o pai vai fazer isso, como é que vai ser a fila, não sei. Só sei que essas meninas estarão lá e dirão assim: Dora, obrigado por você ter pego da tua conta corrente e ter transferido da tua conta corrente para uma outra conta. Aí entra no assunto Ângelo e Vitor. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu aprendi isso com um pastor, essa analogia, achei muito importante. A nossa vida, todos nós temos contas correntes. Por exemplo, Wilson, você tem a conta corrente conjugal. É uma conta corrente, isso é uma analogia. Existe uma conta corrente de quanto a gente investe, do quanto a gente movimenta a conta corrente do relacionamento conjugal. Nós temos a conta corrente da relação com os nossos filhos. O quanto a gente investe, o quanto a gente usa e qual o saldo da conta corrente da relação com os nossos filhos. Nós temos a conta corrente do nosso lazer, que é algo extremamente o quê? Legítimo. Eu queria dizer algo para você. Eu ouço algumas pessoas dizerem assim para mim: Pastor Nadinho, eu não sei como você aguenta. Você me vê faltar em encontro? Não. Eu tenho uma pequena empresa e sou um representante comercial. Eu jogo futebol. Eu estabeleci que ao menos que tenha algo de maior valor, de sábado de manhã, se eu puder, eu jogo futebol. Porque vai ser uma bênção para vocês. Então, tem a conta corrente do lazer, tem a conta corrente da roupa, você tem a conta corrente lá da progressiva, da unha que Deus te deu, mas você tem que fazer ela toda semana, que eu nem entendo muito bem. Então nós temos as contas, o quê? Correntes. Nós temos a conta corrente, sabe do quê? Da nossa alimentação, não tem? Você tem a conta corrente da alimentação. Você usa a conta corrente, você come ovo, às vezes você come picanha, às vezes você toma água, dali a pouco você vai para um outro negócio que custa mais caro, conta corrente. Você está movimentando, não tem? Você não tem a conta corrente do seu trabalho? Você tem a conta corrente do seu trabalho. Você trabalha e tem uma conta corrente. Então nós temos inúmeras contas correntes. Por exemplo, nós temos conta corrente da amizade. Ela tem um saldo. Nós temos a conta corrente do saldo, como está a nossa conta corrente com o nosso discipulador. É uma conta corrente. Nós temos a conta corrente do nosso discípulo. Nós temos uma conta corrente da relação com os nossos pais, com os nossos irmãos. Contas correntes. O que é enriquecer? Enriquecer é aumentar os saldos dessas contas sem destruir e diminuir outras. Prestou atenção ou não? Enriquecer, não ser próspero, enriquecer é aumentar o saldo. O saldo da minha conta corrente com relação com a minha esposa está aumentando. A gente está tendo tempo com qualidade, a nossa comunicação está melhorando, a gente está namorando. Depois de mais de 34 anos, a gente está transando. Daquele jeito, né?
Não é de um jeito de 22 anos, 23, mas tá, irmãos. Nem que seja só ficar olhando, mas tá. Nem que seja pela fé. Ou depois corta você que está... Eu estou aqui em casa, desculpa, eu esqueço que está sendo transmitido isso para o mundo. Meu pai, como é que a gente vai resolver essa parada agora? Ai. Não dá para editar, já soltou, já foi. Mas eu sei que você está vendo pureza no meu coração, não está vendo? Então, aí você tem a conta corrente. A conta corrente da relação com os meus filhos está crescendo. Eu estou com saldo positivo, está crescendo. Para eu ter um saldo positivo da conta corrente com a minha esposa, eu não preciso negativar o saldo da conta corrente com meu filho. Aí, eu tenho a conta corrente do cuidado do trabalho da casa do Senhor. E eu tenho o meu trabalho secular. Então eu estou trabalhando, que não é secular, é espiritual, falei errado. Eu trabalho, eu dou conta do meu trabalho, mas eu tenho a conta corrente do trabalho do meu Senhor. Está aumentando o saldo das contas correntes. Isso é saúde. O que não é saúde? O que não é saúde? Eu tenho, por exemplo, a conta corrente, vou pegar firme, duro, hein? A conta corrente da casa própria. Você quer uma coisa mais legítima do que o desejo do indivíduo? Parece que Deus colocou isso no ser humano. O desejo de ter a sua casa própria, não é assim? E a gente respeita isso, ok? Então você tem a conta corrente da casa própria. Mas aí você tem todas as outras contas correntes. Aí você compra uma casa própria. E você precisa pagar a casa própria. Você vivia de aluguel. Você pagava o aluguel. A tua conta corrente estava aumentando com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus amigos, com o discipulador, com a liderança, com o carro. Você tem a conta corrente do carro. Já vou falar da conta corrente do carro versus a esposa. Aí você comprou a casa própria. E agora, Souza, para você pagar a casa própria, para você pagar o crescimento da empresa que está crescendo, para você ter que pagar o caminhão novo, que é legítimo, Deus está abençoando, eu tenho que fazer o quê? Tirar dinheiro, tirar recurso da conta do meu relacionamento conjugal. Então eu tenho que pagar a conta da casa própria, e agora eu não consigo ter tempo com a minha esposa, porque afinal de contas, eu preciso trabalhar mais do que devo, porque eu assumi um compromisso de pagar a conta da casa própria. Agora eu não tenho mais condições de ficar com meu filho. Por quê? Eu tinha uma conta elevada com meu filho, mas no momento que eu estou vivendo, agora eu preciso investir na conta da casa própria. Então eu abro mão do relacionamento com meu filho, eu deixo meu filho de lado porque eu vou trabalhar, porque eu preciso dar uma casa própria para ele. Enquanto isso, a conta do relacionamento com meu filho diminui. Alguém chegou no meu filho, investiu na conta da vida do meu filho, aumentou o saldo da vida do meu filho e por acaso era um traficante, uma prostituta. E leva o meu filho. Tchuf! E a conta corrente da casa própria? Então é o seguinte, não arrisque. Se você tiver que mexer nas contas correntes, mexa assim. Você tem um carro e você tem uma mulher, porque isso é louco. Carro para alguns homens, o cara sente mais prazer de ficar sentado no carro, limpando o carro o dia inteiro, do que deitar com a mulher. A mulher pode andar com salto, uma sandália, com salto torto. Está torto. Mas o carro do cara, cambagem, caster, alinhamento, balanceamento, a roda. Ah, meu amigo, a porta da geladeira está amarrada, mas o cantinho da roda do carro está um show de bola. Cara não é capaz de lavar o banheiro para a mulher de sábado. Meu amigo, mas não pise no carro dele fora do tapete. Então, se você tiver que mexer na conta corrente, faz o seguinte. Mexe naquelas que tem menos valor no sentido de natureza. Se eu tiver que colocar em risco
o meu relacionamento com a minha esposa, por causa de futebol que eu gosto, eu mexo na conta corrente do futebol. Os irmãos me chamaram, eu estava louco para ir assistir o futebol dos irmãos que iam jogar sexta-feira aqui. Falei, pô, os meus filhos vão jogar com os irmãos, eu vou bater uma bola sábado. Eu vou lá, a minha mulher vai ficar sozinha. Não vou fazer isso. Sabe o que aconteceu? Fizemos um lanchinho junto, irmãos, que coisa romântica. Fomos no supermercado, compramos as coisas juntas, foi lindo. Ficamos ali juntos. Por quê? Não dava sexta-feira, não dava para manter. Eu tive que abrir mão e mexer no saldo dessa conta. Isso é enriquecer. Cara, a vida dele está uma bênção. O cara multiplica a célula, é um supervisor, está sendo abençoado. Aí Deus começa a derramar a bênção na vida financeira dele. Aí ele começa a crescer. O cara tinha uma carroça e um jegue manco. Aí, uma analogia. Não que tenha problema, não tenho nada contra o jegue manco. Aí o cara começa a crescer na vida, e é um instrumento nas mãos de Deus. Aí ele não consegue dar conta de tudo. Não consegue dar conta de tudo, Luiz. Onde ele vai mexer? Na conta corrente do serviço do reino do Pai. Porque da conta corrente da empresa dele que precisa crescer, ele não abre mão. Aprendemos sobre conta corrente? Aprendemos sobre conta corrente ou não? Não abra mão. Não abra mão de destruir uma conta em detrimento à outra. Mas tem algo. Existem contas correntes que precisam ser fechadas, que não deveriam existir. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, olha aqui, se naquilo que é transitório, naquilo que é injusto, que você não consegue viver 100% com equidade, quem pode dizer aqui assim, eu tenho sido 100% fiel a Deus na minha vida financeira? Quem pode dizer? Você não sabe. Você não sabe se o Espírito te moveu em alguma área da sua vida, em algum momento entregar algo para alguém e você não deu? Eu também não sei, nós não sabemos. Se no alheio não fostes fiéis, se você não lida com as coisas corretamente, quem vos dará o que é vosso? Presta atenção nisso. É Jesus que está dizendo, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E agora Jesus vem aqui, em Lucas 16, o médico Lucas, detalhista, ele está falando aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 6, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não andar ansioso com o dia da manhã, olhar para o céu, olhar para a terra, você não vai acumular nada, você não vai crescer o teu cabelo, você não vai aumentar o teu tamanho por você mesmo, não vai contar o seu cabelo, ou melhor, não consegue, mas ele conhece quantos cabelos você tem, e agora ele vem dizer assim, nenhum servo, e agora Jesus está mostrando, pode servir a dois senhores. Aquele servo infiel, que não foi mordomo, que pensava com ele mesmo, que decidia por ele mesmo, ele estava debaixo do espírito de Mamon. Porque é o que Jesus... Aconteceu alguma coisa aqui, amigo, no microfone, está encostando em mim aqui. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aguenta eu ler uma coisa da Bíblia para você? Espero que você aguente, porque não é fácil não. Eu quando li isso aqui ontem,
Falei, Espírito Santo de Deus, trabalha no meu coração, trabalha na minha vida. Ouça algo que eu vou ler para vocês, do pregador. Você que é administrador, vocês que vão ministrar sobre finanças aqui nessa igreja, ouça o que Eclesiastes disse. Depois eu vou te dar referência, para você não ficar curioso aí. Porque eu vou ler nessa versão. Ouça. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. É a Bíblia que está dizendo, tá? Sou eu. Todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Ele falou do trabalho e da competição para a realização, para se mostrar. Para mostrar para o outro. Mas agora ele fala de um outro tipo de gente. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Ou seja, o tolo é um preguiçoso, não faz nada. Ele come da sua própria gordura. Agora ele vem. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Wagner, olha esse texto, mano. Ouça isso, Ângelo, Pimenta. Melhor é ter um punhado. Isso aqui está tão lindo, senão ia... A gente não come. Melhor é ter um punhado com tranquilidade. Olha isso. Sem destruir as outras contas dos relacionamentos, tempo, qualidade com os filhos, com a esposa, com os irmãos, com o povo de Deus, com a missão. É melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Cuidado, nós não podemos ser tolos e cruzar os braços. Mas agora aqui está falando de um outro tolo. De um tolo que cruza os braços e corre atrás do vento. E o outro tolo que se esforça tanto, que se mata tanto, para ter 2 punhados. Perguntaram assim para o sábio: sábio, o que é ser rico? Engole essa, Tim. Ser rico é ter um punhado a mais do que o meu cunhado. Prestou atenção, meu irmão? O que é ser rico? Para o sábio? Para o sábio, ser rico é ter um punhado a mais do que o meu cunhado. É ter uma casa melhor do que a minha irmã. É mostrar para o meu pai que eu pude fazer melhor. É mostrar para o outro que eu estou conquistando e fazendo a coisa acontecer. Pesado isso aqui, não é, irmãos? A gente vai generalizar isso? Não. Mas isso pode ser uma realidade. Olha só, ouça. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. É esse homem que empreendia muito esforço para adquirir. Ele se tornou solitário. Não tinha filho nem irmão. Porque eu quero dizer para você, às vezes riqueza pode custar a família. Vocês lembram da conta que a gente falou? O cara aqui não tinha filho e nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos, meu Deus,
meu pai. Não se satisfaziam com a sua riqueza. Não tinha filho nem irmão, demandava muito esforço, já tinha negociado os seus relacionamentos, já tinha negociado o seu braço, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Era mais ou menos assim: por que você está trabalhando? Não sei. Olha o que o texto diz. Ele sequer perguntava. Ele não perguntava para ele. Eu já estou terminando aqui, querido. Ele não perguntava para ele. Ele levantava cedo, ele tinha muito esforço, ele já se tornou solitário, ele não tinha mais relacionamentos, e ele não perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Nossa! Pesado, hein? Eu tinha tantas coisas para falar desse texto, tantos pontos que eu anotei, mas não poderei fazer hoje, só vou ler, farei isso no momento oportuno, frase por frase, situação por situação, é profundo demais. Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Olha agora você já vai saber qual texto que é. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Esse tema de que é melhor ser dois do que ser um, está falando sobre esse negócio de trabalho e de riqueza. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, se o outro teve uma ideia errada, o outro ajuda com uma ideia boa. Se o outro está doente, o outro está com saúde. Se o outro está desanimado no dia de pressão, o outro está animado. Meu Deus. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantar-se. Mas, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 4 ao 15, não li tudo, que eu e você leiamos na Bíblia Viva esse texto. Conclusão, nós somos mordomos, existe o Senhor que confiou-nos bens, e Ele disse que nós devemos usar os bens que Ele nos deu para granjear amigos para a vida eterna, e que esses amigos nos receberão nos portais eternos. Não entre na loucura de querer ter coisas para possuir. Viva no descanso do Senhor e tenha coisas para ser o mordomo do Pai e o reino de Deus avançar na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém.